Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, nessa terça-feira maravilhosa, onde nós temos a oportunidade de nos reunir novamente, não é? Para continuar esse estudo maravilhoso que já está chegando no final, que é do Evangelho de Mateus, segundo a interpretação do benfeitor Emmanuel, tá certo? Hoje nós vamos fazer o nosso encontro 56, sem considerar as lives ao vivo, né? E como o estudo está acabando, né? Para a gente poder deixar os assuntos conexos, muitas vezes a gente não consegue falar muito. Então, eu tive que, por exemplo, hoje, geralmente eu falo sobre 2 versículos, hoje eu falarei de um, e no próximo, para finalizar a terceira aula, eu falarei de mais um. Então, hoje a aula não deve demorar muito, tá? Mas vamos tentar refletir bastante sobre tudo aquilo que ele vem nos dizer hoje, né? Hoje ele traz um estudo muito interessante. Nós vamos estudar o versículo, capítulo 22, versículo 37, tá? E que diz o seguinte: ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua mente. E nós vamos estudar, em relação a isso, um texto muito interessante dele, que fala na execução da lei divina, tá? É um texto muito rico de Emmanuel, né? De um livro chamado Assim Vencerás, da editora Ideal, capítulo 11, tá bom? Antes de nós iniciarmos com tudo, todavia, como eu sempre faço, eu agradeço a todos vocês que estão deixando, né, os seus comentários lá no canal. Como eu digo, esses seus comentários nos ajudam na última aula, no encontro ao vivo, na live, porque quem faz essa última aula são vocês. Tá? Com os comentários de vocês, com os comentários no chat, nós construímos um entendimento, muitas vezes entendimentos que não foram falados no dia de hoje, por exemplo, então a gente acaba enriquecendo o estudo com reflexões diferentes, tá certo? Então deixe os seus comentários, deixe as suas sugestões, as suas críticas, e vamos seguindo aí, sempre buscando melhorar e aprender cada vez mais, tá certo? Dito isso, vamos dar início ao nosso estudo, mas antes vamos chamar o nosso anfitrião, né, o nosso mestre Jesus aqui, para que ele, junto conosco, participe dessa prece inicial, onde eu vou agradecer, Pai amado, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, todos reunidos em um só pensamento, num só objetivo, que é aprendizado, crescimento, e aprendermos verdadeiramente a sermos melhores instrumentos, que possamos vencer as dificuldades do cotidiano, do dia a dia, as nossas dores, as nossas angústias, e com isso, aprendendo com cada uma dessas passagens, possamos nos fortalecer para o dia vindouro. Abençoa cada um de nós, abençoa nossos familiares, e que possamos, Pai querido, estar juntos sempre nessa jornada, tá certo? Um grande abraço a todos e vamos continuar então o nosso estudo. Vamos lá. Como eu disse, vamos iniciando hoje com o versículo 22, somente ele, geralmente estudamos 2, mas para que a gente pudesse conciliar, né, com a aula que vai vir no sábado, aliás, com a próxima aula e terminar na próxima aula o versículo, nós tivemos que dividir em 2, tá certo? Vamos lá, vamos compartilhar aqui com vocês. Pronto. Então, é o capítulo 22, versículo 37, que diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Na execução da lei divina, Emmanuel diz o seguinte: amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos construir. Então ele já começa falando que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e buscar isso dentro do reino, esse reino de amor, dentro de onde? Da edificação de nós mesmos, né? Para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que edificar a sua lei dentro de nós. Nós temos que ser fiéis executores dessa lei, como diz o nosso tema de hoje, na execução da lei divina. Deveremos ser fiéis executores da sua lei. Para que nós possamos ser fiéis executores de sua lei, nós temos que edificar os nossos melhores sentimentos dentro dos nossos corações, que é o nosso templo, certo? E ele continua: auxiliemos ao próximo, tanto quanto desejamos
ser auxiliados. E ele vai dando as dicas, né, de como nós amaremos a Deus sobre todas as coisas. Cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. E deveres outros, de muitos, né? Tanto deveres como seres humanos, como homens encarnados, deveres como espíritos imortais, a nossa deveres perante a lei dos homens e deveres perante a lei de Deus. Né? Então, cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Honremos os familiares amparando-os quanto nos seja possível. Procuremos não prejudicar ninguém. Trabalhemos com alegria, servindo a todos em favor de nós mesmos. E olha só, hein? E aqui ele ensinando, dando esse manual de como podemos honrar a Deus, de como podemos amar a Deus sobre todas as coisas, ele vem nos dizendo, né? Honremos os nossos familiares, amparando-os quanto nos seja possível. Quem de nós aqui não possui necessidades? Quem de nós não possui familiares que têm necessidades? Às vezes são familiares que de fácil trato, não é? E esse é muito fácil de nós auxiliarmos, porque né, nos regozija vermos esses seres que Deus nos permitiu caminhar junto de nós, nos regozija ajudá-los, né, fazermos o bem a eles. Mas e quando é um familiar difícil? E quando os familiares são aqueles que nós não temos aquela sintonia, nós não temos aquela proximidade, quando nós somos antagônicos aos nossos sentimentos? Honremos a si mesmos, familiares, amparando-os quanto nos seja possível. E esse amparo é de todas as ordens, né? Seja ele material, financeiro, mas também e principalmente um amparo emocional, um amparo ao sustento emocional, moral, né? Principalmente nesses que são de ordem mais difíceis, que necessitam ainda mais do nosso melhor exemplo, do nosso melhor sentimento, da nossa melhor conduta para com eles, não é? Então, vejam a importância e como nós podemos aprofundar cada um desses parágrafos. Então, muito embora esse texto seja curto, muito embora o tema de hoje seja curto, nós podemos refletir bastante sobre ele. Procuremos não prejudicar a ninguém. E aí nós vamos parar, né, em muitos argumentos que nos são ditos, né? Eu não faço mal a ninguém. Né? Aí pergunta-se, e efetivamente bem, qual é o bem que se faz? Não, mas eu não faço mal para ninguém, deixo todo mundo lá no seu canto, não prejudico ninguém. Será que a omissão também não é fazer mal a alguém? Será que quando nós temos a condição, a oportunidade de ajudar alguém, de sermos úteis a alguém, de prestarmos um amparo, um auxílio, uma boa palavra, um sorriso a alguém, nos furtamos de fazê-lo, será que nós não estamos prejudicando ele de alguma forma, pelo menos do ponto de vista emocional, fazendo com que ele se sinta renegado, que ele se sinta excluído, ignorado? Então, vejam, muitas vezes a omissão também é uma ação quando ela, de alguma forma, machuca, dói em alguém, não é? Então, procuremos não prejudicar alguém. Muitas vezes, para que não prejudicamos alguém, nós precisamos fazer algo em prol desse alguém, não é? Então, reflitamos, né, o que seria a extensão máxima dessa frase, né? Não prejudicar alguém. Muitas vezes a gente ignora alguém porque não temos nada de bom a dizer ou a fazer, mas também não temos interesse algum de ver essa pessoa bem, não é? E de alguma forma nós acabamos o prejudicando, mesmo que essa não seja a nossa intenção imediata, não é? Trabalhemos com alegria, servindo a todos em favor de nós mesmos. E aqui essa frase é importantíssima, né? Quando ele fala trabalhemos com alegria, servindo a todos em favor de nós mesmos, nós lendo de trás para frente, fica bem claro, né, quem são os grandes beneficiados quando nós servimos, né, aos outros, aos que caminham conosco com alegria, né? Quem são os grandes beneficiados? Além do bem que deixamos àqueles, nós somos os grandes beneficiados por essa conduta. Então, por que não nos alegrarmos? Por que não nos regozijarmos com essas condutas
quando nos são oportunizadas, não é? Então, vejam, são jogos de palavras, são pequenos pontos de uma frase que, se nós refletirmos a fundo, ponto a ponto, nós conseguimos identificar, né, muito mais além daquilo que está escrito. E essa é uma das frases, né, como nós somos. E aí, se nós avaliarmos a frase desde o início, né, o texto desde o início, onde ele fala, na execução da lei divina, amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando o reino do amor, e aí a gente vem para esse parágrafo onde diz, sirvamos, trabalhemos com alegria em favor de nós mesmos. É nesse trabalho com alegria que nós vamos edificando esse tempo de amor de nós, né, em benefício de nós mesmos. E aí ele continua, desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Não é? Esse uma grande baliza, né? Uma grande forma de medir os erros alheios, é quando a gente também, de alguma forma, identifica, né, que somos seres errantes, que erramos a todos os momentos, todos os dias, né, de diversas formas, e identificamos isso corriqueiramente. E quando a gente se coloca numa condição de igualdade, de seres errantes como os demais que caminham com a gente, fica muito mais fácil de desculpar as faltas alheias, né? De compreender o estágio evolutivo de cada um, de aceitar a conduta de cada um. É claro, eu sempre digo, né, que desculpar, perdoar, não quer dizer que nós vamos nos colocar mais uma vez em condições de sermos, de alguma forma, prejudicados por esse alguém. Mas entender, não julgar, auxiliar, ou até mesmo dar uma outra forma de agir em relação àquela situação. Né? Tudo tem que ser muito sopesado, refletido, para que a gente possa dar a medida certa de cada coisa, né? E agir conforme cada coisa. Vamos lá, continuando. Não cobicemos dos outros, senão as virtudes e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum. Não cobicemos dos outros, senão as virtudes e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum. E aí ele já fala, né, que nós aprendamos a conviver com os diferentes, né, que aprendamos a conviver com aqueles que muitas vezes são mais abastados, de alguma forma, aprendamos a viver e saber conviver sem cobiçar aquilo que o próximo possui, que nós possamos, de alguma forma, trabalhar com nossos próprios esforços para adquirir aquilo que nós queremos para nós, de alguma forma, ou seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista material, mas ele também diz que as boas condutas, elas devem ser imitadas. E quem é o nosso grande exemplo, a quem a gente busca imitar incessantemente, e que é uma meta realmente muito difícil hoje ainda de se alcançar para todos nós? É o nosso Mestre Jesus, né? Hoje, a sua plenitude de virtudes, que é o nosso grande objetivo, ainda é uma meta longa, distante, mas que podem, de alguma forma, ser alcançada com o nosso esforço individual. Mas existem pessoas de gênio, pessoas boas, né, que podem e servem sempre, constantemente, de exemplo para todos nós. Então, que possamos, de alguma forma, separando os erros das pessoas, tirar as coisas boas, porque todo mundo tem algo de bom a apresentar, né? Então, quando a gente consegue separar essas coisas boas de cada pessoa e tentar, de alguma forma, replicar isso em nossas vidas, nós vamos nos melhorando nesses pontos, né, nesses ramos das nossas vidas, né? Então, se é alguma coisa que nós possamos cobiçar de alguém, seriam essas boas virtudes, essas boas qualidades, conforme Emmanuel nos exemplifica, não é? E ele diz ainda, busquemos não realizar despesas além das possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. E aí ele já vem dando uma lição, realmente, que vai muito com aquilo que o Evangelho nos fala, né, dos tormentos voluntários. Muitas vezes nós buscamos os tormentos em nossas vidas, querendo ter mais daquilo que podemos naquele momento, e vamos
buscando realizar coisas que ainda naquele momento não é possível, né? Ansiosos, imediatistas que somos, muitas vezes queremos as coisas agora, ontem, e não medimos as consequências para que essas coisas possam acontecer. Então, isso que traz o que para nós? Quando a gente busca algo, alcança, mas ainda não tínhamos ainda um patamar necessário para alcançar aquilo. Traz dor, ansiedade, né, dificuldades, e aí isso tudo porque a gente não quis se sacrificar um pouco naquele primeiro momento para que no futuro possamos alcançar, né? Então, busquemos não realizar despesas além das nossas possibilidades. Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria e a fé, o otimismo e a confiança. E aí, ele vem nos falar, né, da importância de mantermos saudáveis esse veículo que é o nosso corpo humano, veículo necessário para essa nossa jornada. E ele diz aqui a receita, criando hábitos dignos, hábitos bons, espalhando em torno de nós alegria e fé, mostrando, então, com isso, que a alegria, a fé, o otimismo e a confiança são elementos que também trazem saúde, né? Vejam, diversas doenças em nós são doenças decorrentes de nossas emoções, nossas más emoções. Então, trabalhar hábitos dignos nos livram do quê? De culpa, nos livram de maus sentimentos, nos livram de arrependimentos, né? Que nos trazem tristeza, muitas vezes, nos trazem depressão, melancolia, tiram a nossa alegria, a nossa energia, nosso otimismo. Então, trabalhemos com dignidade, caminhamos com dignidade, busquemos alegria, fé, otimismo e confiança sempre. E, claro, nunca nos esqueçamos de cuidar desse corpo material, que é o nosso grande instrumento para estarmos aqui hoje, né, vivendo. Somos responsáveis por ele, não é? Não nos cansemos de aprender. Olha que interessante, não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito no espaço e no tempo. Olha, meus amigos, nós somos espíritos imortais, não é? E certa feita, conversando com uma pessoa, ela me disse, mas esse aí já nasceu inteligente. E aí eu conversando com ela, falei, mas veja só, ele está inteligente porque ele, em outro momento, em outra vida, em outra encarnação, ele adquiriu o progresso que hoje ainda mantém. Porque a única coisa que nós podemos levar daqui é o que nós aprendemos de conhecimento moral, intelectual, né? Então, isso nós carregamos vida após vida. Então, quando alguém nasce realmente de muito inteligente, com uma capacidade muito grande, é porque isso foi adquirido por esforço em outra vida. Não é? Olha, não tem relação nenhuma com moralidade, tá? Eu estou falando de inteligência. Então, ele nos fala aqui, não nos cansemos de aprender, né? É muito bom nós sabermos hoje um pouco mais do que soubemos amanhã. Isso nos traz alegria, nos mostra que somos capazes de evoluir cada vez mais e que nós não temos limite para o conhecimento, não é? Então, a nossa alma se regozija, se alegra quando nós estamos felizes com o conhecimento adquirido. E aí, continuando aqui, vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo. Vejam que os dois caminham junto. Para que você possa executar uma boa tarefa em qualquer esfera de nossas vidas, é preciso conhecimento, é preciso estudo. Não adianta também ter estudo e não botarmos em prática. Isso vale para tudo, para os conhecimentos das leis dos homens, né, como também para o conhecimento evangélico. O que adianta nós conhecermos o evangelho do início ao fim, decorado, se nós não botarmos isso a serviço daqueles que necessitam, né? Não botarmos em prática isso. E do que adianta também fazer as coisas de forma desvairada, né? Sem um conhecimento, sem um estudo mínimo, não é? Então, ele continua. Vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que podemos ser convidados à prestação de contas da própria vida, a qualquer momento, e assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei, né? Então, vejam, aqui encerra esse texto, mas a reflexão que nos traz, se a gente for analisar do início, amemos a Deus sobre todas as coisas, edificando o templo dentro de nós. E nós vamos edificar o templo dentro de nós quando nós aprendemos a viver
como ele nos exemplificou, né? Sendo cumpridores dos nossos deveres, dando a César o que é de César, cumprindo com as leis dos homens, mas dando a Deus o que é de Deus, buscando também nos melhorar do ponto de vista moral e espiritual, que é o nosso grande objetivo, que é a única bagagem, o único tesouro que nós levamos daqui, quando daqui não estivermos mais, não é? Então, esse era o estudo de hoje. Grandes reflexões podem ainda ser trazidas com esse texto. Espero que vocês reflitam sobre ele, tragam as impressões de vocês aqui nos nossos comentários, para que lá, na nossa live, na nossa aula, o nosso resumo de todas essas 3 aulas gravadas, nós possamos crescer mais e evoluir mais em relação a esse tema. Tá certo, meus amigos? Então, vou trazer aqui novamente, agradeço a todos, né? Vou trazer aqui novamente a figura do Mestre Jesus, para que vocês possam, de alguma forma, junto comigo, nesse momento, agradecer essa oportunidade, né? E pedindo um amparo constante dele em nossas vidas. Então, mais uma vez, aqui em primeiro plano, está o nosso Mestre Jesus. E nós encerramos o estudo de hoje, Pai querido, com muita gratidão, agradecendo as palavras amigas, o conforto, o incentivo e o impulso da espiritualidade, que sempre se contenta quando nós estamos juntos buscando nos tornar pessoas melhores. Abençoa cada um de nós que estamos aqui hoje, abençoa os nossos familiares e toda a humanidade que hoje necessita e precisa do seu amparo. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, até o nosso próximo encontro, tá? E, por favor, mais uma vez, deixe seus comentários, curtam esse estudo, porque quando a gente curte os estudos, a gente leva esse conhecimento para mais pessoas e ajuda o canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.